Minhas amigas, meus amigos, uma ótima tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos conduza sempre. Antes de mais nada, não poderíamos iniciar sem antes agradecer, uma vez mais, pelo carinho, pela confiança. Nós pudemos estar aqui no ano passado, mas não exatamente em Presidente Prudente, mas na região, né? Em Regente Feijó e outras cidades também. E agora poder estar pela primeira vez num evento espírita em Presidente Prudente é para mim, em especial, uma alegria. E é sempre motivo de muita felicidade ter a confiança da organização que abre as portas, né? Porque eu muitas vezes inicio as falas dizendo isso porque eu realmente acredito nisso, né? A gente que vem aqui, a gente pode falar um tanto de bobagem, né? Assim, e ter a confiança da organização do evento, nos abrindo as portas, é um motivo de felicidade. E pensando sobre Chico, pensando sobre Emmanuel, nós propusemos então o tema Mediunidade e Sintonia, que é o nosso convite então para a reflexão da tarde. Primeiro de tudo, acho que vale lembrar uma fala de Emmanuel que está no prefácio do livro Mediunidade e Sintonia. Ali o Emmanuel vai discutir um pouquinho ou apresentar brevemente o que é a sintonia, ou melhor, como ele mesmo pergunta, sintonia com quem e para quê? Essas duas perguntas são fundamentais para que a gente não caia na leviandade com a mediunidade. Sintonia com quem? E para quê? Porque se a gente pensar a conduta humana com a mediunidade, ela nunca foi boa e agora a gente tem uma chance de ajeitar um pouquinho. Eu estou dizendo que ela nunca foi boa porque foi proibido, né? Moisés proibiu porque havia sido feito um péssimo uso da mediunidade. Então a pergunta, sintonia com quem e para quê? O para quê é muito relevante. Para quê? Então eu me lembro que uma vez nós estávamos participando de um grupo mediúnico, o pessoal falou assim, não, vamos organizar aqui para ver se tem um efeito físico. Aí eu falei assim, para quê? O que é que a gente quer com isso? Porque havia uma certa ansiedade de abrir um papel que foi dobrado e colocado na gaveta e está algo escrito lá. Eu falei assim, mas para quê? Qual que é o intuito? Sintonia para quê? E com quem? Com o que nós queremos sintonizar? E essa, por mais pareça ser uma reflexão simples, porque a resposta é óbvia. Eu quero sintonizar com os benfeitores. Eu quero sintonizar com os bons espíritos. E é claro que a gente almeja esse tipo de sintonia. É claro que a gente almeja esse tipo de convivência. Você pensa no Chico, quem não gostaria, a minha mãe não gostaria, mas quem não gostaria de ter o Emmanuel 24 horas por dia com você? Minha mãe não, minha mãe não gostaria. Ela briga um pouco com o Emmanuel, né? Mas imagina você ter um espírito amoroso, que conversa com você e você escuta. Porque os nossos mentores falam com a gente, mas nem sempre a gente escuta. Então é claro que a questão da sintonia, o com quem, possa parecer óbvio. Só que o ponto aqui é, quando eu almejo a sintonia com os benfeitores, o que é que eu estou querendo de fato? O que eu estou querendo de fato? A pergunta, nós vamos trabalhar um pouquinho mais aqui,
aprofundar um pouquinho, ou pelo menos abranger um pouco mais de aspecto do que seja essa pergunta e o porquê que nós estamos fazendo essa pergunta e insistindo tanto nessa pergunta. Mas é porque muitas vezes a gente é superficial nas nossas análises sobre nós mesmos. Então, o que é que eu estou querendo com um benfeitor? E é muito possível que a gente perceba em nós meramente um serviço socorrista. Eu quero o contato com o benfeitor porque eu estou precisando de ajuda. Eu quero um contato com um espírito superior porque, na verdade, no meu coração há uma ânsia de me sentir superior. E aí eu quero um contato com ele para ver se eu me igualo, né? É por isso que há, por exemplo, uma preocupação muito grande se um médium recebe uma mensagem assinada por Bezerra de Menezes e é atestada a identidade. Tem uma preocupação. O médium vai ficar envaidecido. Fala assim, por que ele vai ficar envaidecido? Será que é porque de maneira sutil ele está dizendo que ele subiu até o plano de Bezerra de Menezes? Por que é que não poderia significar que Bezerra desceu, né? Por que é a gente que está subindo? De modo então que a pergunta que o Emmanuel faz no prefácio, sintonia com quem e para quê, do livro Mediunidade e Sintonia, ela está provocando uma reflexão. Porque eu posso justificar para o meu ego coisas que não são sublimes, embora pareçam. Eu posso fazer que eu mesmo acredite em algo, porque a gente é muito bom em raciocínio, a gente é muito bom em argumentação, e pode ser que eu faça com que eu mesmo acredite que meu intento é puro, quando na verdade não é. E eu estou dizendo isso porque há uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva, chamada A Cortina do Eu, ou a gente poderia dizer a Cortina do Ego. E ali Emmanuel vai chamar a atenção para algo que nem sempre a gente para pensar. Ele diz assim, até mesmo nas nossas atividades do bem, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A palavrinha invariavelmente aqui é boa. O que o Emmanuel está dizendo é que, de pessoa para pessoa, até mesmo quando ela vai para as atividades do bem, a porcentagem de capricho individual não varia. Todos nós temos uma porcentagem de capricho individual que Emmanuel, não fui eu sempre cito, porque se você ficar com raiva, é com raiva do Emmanuel, igual minha mãe fica. Assim, a porcentagem de capricho individual é enorme. O ponto aqui é, será mesmo que a gente quer sintonia com os espíritos superiores por pureza de coração? Então há uma mensagem no livro Mediunidade e Sintonia. Aliás, o livro inteiro, Mediunidade e Sintonia, você pensa assim, nossa, o Emmanuel vai falar dos fenômenos mediúnicos, né? O Emmanuel vai estudar a fundo a psicografia, a psicofonia, as mediunidades de efeitos físicos. Ele vai falar com cada detalhe, como é que acontece o processo. Aí você vai passando os capítulos e fala assim, cadê, né? Cadê os fenômenos? E não tem. Não há. Porque Emmanuel vai trazer uma reflexão, eu diria, mais densa do que meramente se preocupar com fenomenologia. E é por isso que nós escolhemos aqui o capítulo 10. Em torno da mediunidade. E aí o Emmanuel inicia a mensagem dizendo assim, ser médium não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos
na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Então, todo mundo é médium, não é assim? Todo mundo é médium. E aí o Emmanuel vai explicar de que maneira todos nós somos médiuns. Ele vai dando alguns exemplos. Ele diz assim: a terra é médium da flor, que se materializa. Tanto quanto a flor é medianeira do perfume que embalsama a atmosfera. O sol é o médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é o instrumento do progresso planetário. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus de 1000 modos diferentes em cada setor de nossa marcha evolutiva. É muito sutil o que o Emmanuel está dizendo aqui, por isso que nós estamos insistindo tanto nesse ponto. Mediunidade é sintonia, Emmanuel vai dizer. E aí ele pergunta, sintonia com quem e para quê? Aí você fala assim, eu quero falar com o benfeitor espiritual. Fala, para quê? Porque eu preciso de ajuda. Ótimo. Mas há um pequeno problema quando a gente só mira num ponto. Você quer ser médium? Então vai ser médium da limpeza no centro espírita. Aí você fala assim, não, mas não, eu quero ir para a mesa mediúnica da mensagem do Bezerra. Eu falei, então deixa eu te contar uma experiência particular. Eu só vou contar uma experiência particular, porque como diz um amigo, a gente não pode falar dos outros, né? E a gente fala da gente. No primeiro grupo mediúnico que eu participei, eu recebi uma orientação sobre trabalhar a mediunidade. Já tinha estudado bastante, tudo, mas ainda não tinha muita experiência prática, fui experimentando. Mas você pensa assim, a coisa mais difícil para uma pessoa racional é abrir mão do controle. Então, eu queria praticamente pegar o espírito, sintonizar comigo e falar o que ele tinha que falar, né? Mas não dava certo. E aí, um certo momento, comunicou-se um espírito e ele falou para mim assim, antes de você querer comunicar com os benfeitores que você tanto admira, você vai ter que passar pela gente. E aí eu entendi que o desafio era muito maior do que eu estava prevendo. Porque a gente acha, muitas vezes, que está mirando em algo sublime, porque a gente argumenta com palavras bonitas. Só que o médium que quer falar com o benfeitor vai ter que falar com o obsessor. O médium que quer dar mensagem bonita, ele vai ter que trabalhar no bem. Por quê? Porque o que nós precisamos provar para a gente mesmo e construir dentro de nós não é a nossa capacidade de comunicar com o Espírito Superior, é a nossa capacidade de trabalhar no bem, independentemente de qual área seja. Eu demonstro o meu interesse pessoal a partir do momento que eu quero segmentar o trabalho do bem. A partir do momento que eu digo assim, eu até vou na casa espírita, mas eu só faço isso, eu só faço aquilo. Por quê? Por isso que a pergunta do Emmanuel é importante. Por quê? Para quê? O que eu estou alimentando dentro de mim nesse momento? E aí eu achei sutil o que o Emmanuel colocou aqui, porque a gente fica assim, eu quero ser médium do Bezerra, do Eurípides, de não sei quem. Aí o Emmanuel, basicamente ele está perguntando assim, por um acaso você não quer ser médium de Jesus, não? Porque se você trabalhar no bem, você vai ser médium de Jesus Cristo. Então, por que não? Por que não? Só porque o fenômeno não vai ser tão ostensivo? Só porque não vai impactar tanto os meus sentidos? É preciso, antes de tudo, se a gente quiser
construir sintonia com a espiritualidade superior, é preciso alimentar vontades superiores. Por isso também, em outra mensagem, agora no livro Encontro Marcado, porque também no livro Roteiro há mensagens muito parecidas, inclusive no livro Roteiro, capítulos 26, 27 e 28, Emmanuel vai falar afinidade, mediunidade e sintonia. Então é um combo. Você não consegue falar de mediunidade sem falar de sintonia, sem falar de afinidade. Nós vamos só passar brevemente numa outra mensagem para a gente poder entrar um pouquinho mais no que seja isso e onde é que isso encontra a vida do Chico. Emmanuel termina a mensagem, capítulo 41, chamado Pensamento e Conduta, do livro Encontro Marcado. Emmanuel termina dizendo assim: convençamo-nos de que a nossa mente possui muita coisa de comum com o aparelho radiofônico, do rádio, né? Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou más, que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. A nossa vontade é o sintonizador. Eu quero sintonizar com os espíritos superiores, mas antes de tudo eu vou ter que ajustar a minha vontade. Vontade. E para eu ajustar a minha vontade, eu vou ter que saber muito bem o que é que eu estou querendo. Eu estou dizendo isso porque existem ânsias por esse ou aquele tipo de trabalho. Mas o problema de eu alimentar uma ânsia por esse ou aquele tipo de trabalho é que normalmente Jesus vai me frustrar. Geralmente. Claro que há aquelas áreas onde você é melhor, onde você desempenha melhor o seu papel, naturalmente esse trabalho vai acontecer, mas vez ou outra Jesus vai te convidar a fazer o que você não quer. Porque no final das contas, é preciso que a gente prove para a gente mesmo e que a gente construa dentro da gente uma postura perante o bem. E prove para a gente mesmo o que é que nós estamos querendo quando vamos para a atividade do bem. Quando eu vou para a atividade do bem, eu quero servir ou eu quero satisfazer o meu interesse? E é exatamente porque seria muito bom que a gente fosse servir ao invés de satisfazer os nossos próprios interesses que Jesus vai chamar a gente para fazer uma coisa que a gente não quer. Para aí a gente descobrir que talvez o que a gente mais precise é aquilo que a gente não quer. Como em um dado momento, como conta Inácio de Larrañaga no livro O Irmão de Assis, Francisco de Assis, muito pressionado pela sociedade da cidade de Assis, porque Francisco naquele momento estava vivendo nas ruas e vivendo de doações mesmo, um pedinte. E aí, em determinado momento, começaram a falar para Francisco, percebendo que ele tinha uma certa aversão a uma senhora específica, começaram a falar para Francisco que se ele não abrisse mão do plano que ele estava querendo seguir, ele ia ficar igual àquela senhora. É tipo assim, pensa na pessoa que você menos gosta. Aí alguém chega para você e fala assim, se você não largar o espiritismo, você vai ficar igual ela. Aí você fala assim, nossa senhora, será que vale a pena? E aí Francisco, é nessa hora que me chama muita atenção, porque Francisco de Assis para e faz uma prece. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque é um ensinamento aqui, né? Para e faz uma prece, assim como Pedro na frente de Paulo, sendo confrontado por Paulo na igreja de Antioquia, para e faz uma prece. São Francisco de Assis para, faz uma prece, pede ajuda, fala assim, o que é que eu tenho que fazer agora? E aí ouve uma voz, que eu não sei vocês, mas eu acredito que era o próprio Cristo falando com ele, dizendo assim, Francisco, se você quiser me seguir, você vai ter que aprender a amar tudo que você odeia e a odiar tudo que você ama. Bem no sentido evangélico. Porque não é o odiar no sentido de ter ódio. É o odiar no sentido de amar menos, né? de colocar como prioridade
aprender a amar aquilo que eu não gosto, aquilo que me causa uma certa repulsa. Por quê? Aquilo que me causa uma certa repulsa, em geral, está mostrando a minha necessidade de trabalho. Então, tudo isso é para dizer assim, olha, os efeitos mediúnicos, eles são maravilhosos. A doutrina espírita nasceu dos fenômenos mediúnicos. Não é nosso papel aqui dizer que eles não valem, eles valem e valem muito. O ponto é com que postura eu vou para um fenômeno mediúnico, ou eu busco a mediunidade. Com que postura? É preciso, antes de tudo, alimentar em nós o desejo e a vontade de servir. Se for para limpar o centro, que limpemos. Se for para conduzir estudos, que conduzamos. Se for para dar passe, que possamos dar o passe, que possamos estar abertos a servir. Porque mediunidade não é fazer a nossa vontade, pelo contrário. Eu penso comigo que talvez poderíamos resumir a mediunidade como a arte de apequenar-se para que outro cresça, para que outro fale, para que outro se expresse. Me lembro por isso de um caso cômico do Raul, do Raul Teixeira, ele mesmo que conta, que no início dos trabalhos da psicografia, ele escrevendo sob a influência de Camilo, ele ainda médium consciente, ele escrevia e julgava o texto do Camilo que estava sendo escrito por ele. Então era uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui eu não escreveria assim, né? Essa coisa aqui, essa portuguesa aqui, não sei, isso aqui ficou mal colocado, né? Aí o Camilo parou em determinado momento e falou assim, meu filho, o texto é de quem? Você é seu. Eu falei, então deixa eu escrever. Porque a mediunidade é saber calar-se, para que outro possa se expressar, para que outro possa falar. Por que nós estamos dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para o Chico e fala assim, puxa, eu queria ter a psicografia do Chico. Não, né? Tem gente aí falando que não. Eu queria ter a psicofonia do Chico. Você imagina passar 8, 10 horas sob a influência de espíritos como Emmanuel, Bezerra, Eurípides, Caibá Schutel. Nossa! O problema é que quem quer a mediunidade do Chico não quer as garfadas da madrinha, né? Quem quer a mediunidade do Chico não quer dormir meia-noite, não quer dormir 5 horas da manhã e acordar 8. É por isso que o ponto central, não só da mediunidade, não só do fenômeno mediúnico, mas do trabalho cristão, o ponto central é o desejo de servir. Porque sem esse, você não vai cumprir a sua tarefa, você vai cumprir uma obrigação. E o problema de quem está cumprindo a obrigação é porque ele está doidinho para chegar à aposentadoria. Então a pessoa que trabalha por obrigação, ela está doidinha para chegar ao momento do desencarne, porque ela acredita que ao desencarnar, ela vai descansar. O rest in peace. Eu não sei quem está mais errado aqui. Porque me chama muita atenção aquela mensagem Obreiros do Senhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, onde o Espírito da Verdade diz assim, os que trabalharem mais, os que mais se dedicarem, os que fizerem melhor a sua tarefa vão ser colocados nos postos mais difíceis. Aí você fecha o livro, né? Fala assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu estava doidinho com a minha casinha em nosso lar, você me manda uma dessa, né? Não dá para entender essa fala se não há no nosso coração o sincero desejo de servir. Não tem como. Não tem como. Porque
Não dá para entender Jesus se a gente não tiver o olhar de quem ama. Você não vai entender. E porque o ponto principal aqui citamos agora há pouco o livro Roteiro, onde Emmanuel vai falar de afinidade, mediunidade e sintonia. São 3 capítulos em sequência. Porque a gente quer sintonia, mas a gente não constrói afinidade. Então eu me lembro, primeira vez que eu ouvi o Vitor Hugo fazer prece. Vocês conhecem o Vitor Hugo, menino? Primeira vez que eu ouvi o Vitor Hugo fazer uma prece. Eu falei, menino é bom mesmo? Que prece. E aí depois eu passei a conviver com ele. Porque eu pensei assim, nossa, eu queria fazer uma prece igual ele fez, né? Aí eu passei a conviver com ele, aí eu vi que ele fazia prece antes de comer, ele fazia prece antes de tomar banho, ele fazia prece antes de dormir, ele fazia prece antes de tudo. Aí é claro, você quer construir sintonia, você quer ter sintonia, mas não quer construir afinidade. E afinidade a gente constrói com propósito, com proximidade de propósito. É claro que há um certo egoísmo na fala assim, eu dou certinho com o fulano, ele pensa igual a mim, tem um certo egoísmo aqui, né? Um egocentrismo, né? Eu adoro o fulano, ele pensa igual a mim, tem um certo egocentrismo aqui, mas num sentido mais sublime, essa fala poderia ser dita assim, eu consigo partilhar da convivência porque nós temos o mesmo propósito. É difícil você conviver com uma pessoa que não tem o mesmo propósito que você. Se há um propósito nítido e claro no seu coração de servir, vai ser difícil aceitar a influência de quem não deseja servir. E é por isso que a gente selecionou esse tema num evento que está lembrando Chico Xavier e Emmanuel. Eu me lembro, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, o Ramiro Gama vai colocar um caso lá que o Chico foi visitar uns amigos, né? E ali passou 1 hora, 2 horas, e o Emmanuel apareceu. Assim, Chico, tá na hora do trabalho. Aí o Chico falou assim, só mais 5 minutos, né? Aqueles 5 minutos de adolescente, né? Só mais 5 minutos. Aí o Emmanuel falou, mais 1 hora. Aí o Emmanuel voltou, dali a 1 hora. Chico, vamos. Aí o Chico falou assim, Emmanuel, só mais um pouquinho. Aí o Emmanuel voltou daqui 2 horas. Falou assim, Chico, ou você vai agora ou eu vou sozinho, porque 1 hora de conversação inútil eu entendo, mas 5 não. Porque é o propósito. Não é que o Emmanuel ia deixar de amar o Chico podia talvez até desviar. O Emmanuel não deixaria de amá-lo, mas seria impossível trabalhar junto, por quê? Porque seria desrespeitoso. É um tanto que desrespeitoso você querer fazer a outra pessoa pensar como você. E é por isso que nós estamos lembrando do Chico aqui, porque a gente olha para o Chico e é muito fácil, e eu não julgo, absolutamente não julgo quem endeusa o Chico. Eu sempre falo isso e não julgo mesmo. Sabe, aquelas pessoas que conviveram muito com o Chico e hoje você conversa com a pessoa fala, o Chico era um deus na Terra. Eu não julgo. Você imagina conviver com uma pessoa que você está pensando e a pessoa fala assim, meu filho, não pensa isso não? Eu falo, que isso? Dê licença, né? Fala assim, você imagina a primeira vez que você encontra a pessoa te abraça, te chama pelo nome e te responde dúvidas que você estava alimentando há meses. Você vai olhar para essa pessoa e falar assim, é Deus na Terra de volta, né? Então eu não julgo.
Mas a gente tem que ter um cuidado, porque senão fica parecendo que foi fácil. Fica parecendo que o Chico já era superior à missão dele antes dele vir, mas não tem como ser assim. A sua tarefa, a minha tarefa, ela precisa nos levar no limite das nossas capacidades, no limite das nossas habilidades. Senão não cresce, ué. Então o Chico cresceu ao longo da encarnação. Eu não sei dizer de que ponto que ele partiu. E não sei onde é que ele chegou. Mas houve, como um amigo nosso lá em Uberlândia sempre gosta de lembrar, que o Chico, certa vez, falou assim, e aí, Chico, como é que você tá? Ele falou, tô com saudade das garfadas da madrinha. Falei, então estava feia a coisa. Se você sentir falta das garfadas, né? Mas a questão não é ser como o Chico foi. É mais bonito do que isso. Porque o Chico tem a personalidade dele, o Chico tem o jeito dele, e o Chico tinha a tarefa dele. A pergunta não é se eu posso ser quem o Chico foi. A pergunta é, será que eu já tenho compreensão da minha tarefa como o Chico teve? Será que eu já estou me dedicando à minha tarefa como o Chico dedicou? Porque eu diria que para 99,99999% dos encarnados, e eu estou nesse grupo, se você perguntar assim, qual que é a sua tarefa na Terra? Não sei. Estou tentando descobrir. Então, se você não sabe nem para que você veio, por que você está querendo sintonia com o Espírito Superior? Né? Vamos organizar as ideias primeiro. A Ana lembrou a questão 132, deu para pegar o finalzinho da palestra, né? Questão 132, qual o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, se você não sabe qual que é o dever, qual que é a missão, já está posta, né? Pelo menos de maneira geral já está posta. Então, é olhar para a maneira como o Chico conduziu a tarefa dele e tentar conduzir, pelo menos da maneira como a gente puder, mas o melhor que a gente puder, a nossa. Porque assistência de bom espírito não é tanto sobre a nossa capacidade de subir até eles, mas a capacidade deles de virem até nós. Só que quando eles chegarem, eles vão encontrar o quê? O que eles vão encontrar? Então, eu me lembro um amigo muito querido lá da cidade de Araxá, que é a cidade que eu nasci, o Tadeu, né? Tadeu construiu uma obra belíssima lá, junto com a espiritualidade, lá em Araxá, uma coisa assim muito, muito bonita, muito, eu diria, muito sincera. E o trabalho tomou uma proporção grande, né, em termos da cidade ali, ajudou bastante gente. Aí, minha mãe uma vez perguntou ao Tadeu assim, Tadeu, porque distribuía cesta básica, atendia pessoas, tinha um hospital mesmo, um hospital mesmo, né, que recebia as pessoas e tudo. Aí minha mãe me falou, minha mãe me contando, né, que chegou um dia para o Tadeu e falou assim, ô Tadeu, você não tem medo de faltar as coisas, não? Se um dia que precisar, não ter o recurso, não ter o dinheiro, não ter a cesta, você não tem medo, não? Aí o Tadeu falou, o Tadeu riu, né? No começo eu tinha. No começo eu tinha. Como a dizer, a gente tem medo, mas é preciso ir com o medo. A gente acha que não vai dar certo, mas é preciso experimentar. Porque a gente está mirando tanto no acerto, que a gente está correndo o erro, não percebendo que o erro é muito pedagógico. Como diz o dono da empresa que eu trabalho, né? Ele falou assim, nós não vamos errar por querer. Mas a gente precisa entender que se errar, está tudo certo, está tudo bem. É preciso seguir adiante, porque no fundo nós estamos
precisando fortalecer em nós o desejo de servir, a vontade de servir. Porque eu vim conversando muito com o Pablo, desde ontem, né? Assim, eu adoro matemática. Mesmo, gosto muito. Gosto mesmo. E aí eu me lembro que já tive oportunidades de falar de matemática para pessoas que não gostam de matemática. Hoje, inclusive. E falo com amor, a ponto da pessoa pelo menos prestar atenção, né? Eu não sei se vai entender, mas... Então, isso me põe a pensar, quando a gente fala com amor das coisas, a gente envolve o outro, nem que seja por um instante, né? E aí eu me pergunto, por que é que o movimento espírita está padecendo tanto? Por que está tão difícil? A gente teve uma oportunidade de fazer uma reunião mediúnica lá na casa aqui, trabalho, e aí um benfeitor se manifestou através de um dos nossos amigos lá e falou assim, aí ele deu uma mensagem e falou assim, agora eu me coloco à disposição aqui para perguntas. Alguém tem? Eu falei, eu tenho. Eu sempre tenho perguntas. Você está perguntando se um curioso tem pergunta, né? Eu falei, eu tenho uma pergunta. Eu falei assim, olha, a gente está tendo muito desafio aqui, os trabalhos, eles começam, vão bem e depois acabam. Então a gente tentou, a gente reabriu a casa há 3 anos e estamos tentando trazer novas pessoas, começar novas atividades, fortalecer as atividades que já existem e começar as novas, que a gente sabe que uma casa espírita precisa desempenhar e não dá certo. O que está faltando? Está faltando divulgação? Está faltando a gente fazer evento? O que está faltando? Me fala. Ele falou assim, está faltando mais amor entre vocês que estão aqui. Eu falei assim, como é que apaga, né? Será que tem um apaga aqui do WhatsApp? Não tem, né? Aí ele falou assim, vocês só convivem aqui? Uma vez por semana? 1h30 por semana? E nem é 1h30, porque eu e muita gente chega atrasado, né? Então, ele falou, vocês querem... Porque ele falou assim, é um entrosamento que vai contagiar os demais. Aí eu me lembrei a primeira vez que eu pisei na casa espírita, que essa. Eu fui recebido por um trabalhador com um sorriso no rosto. Oh, seja bem-vindo. Falei, nossa, achei minha casa, né? Então, eu me pergunto se nessa ânsia de acertar, nessa ânsia de atingir uma meta, um objetivo, se a gente não está esquecendo do básico. Se a gente não está esquecendo do básico. Almejando sintonias com os espíritos de escola, se a gente não está esquecendo da sintonia entre aqueles que convivem e partilham a existência. Coisa que o Chico soube fazer muito bem. Então, é claro que a mediunidade encantava, né? Você vê o Clóvis, por exemplo, que escreveu um livro citando vários momentos em que o Chico deu informações para ele, da família dele. Ele não sabia. Então o Clóvis chegava lá, aí o Chico perguntava assim, Clóvis, quem que é a fulana de tal? Aí o Clóvis falou assim, não, é porque está dizendo aqui que é a irmã da sua avó. Aí o Clóvis vai procurar em cartório para depois ver. É claro que isso encanta, mas isso não conecta. Só isso não conecta. Então a gente acha que o que a gente vê no Chico é a mediunidade extraordinária. E é claro que era, e é, né? Extraordinária. Mas havia ali um componente humano que criava conexão. E eu sinto que às vezes a gente está muito preocupado em ter a orientação certa, a mensagem certa, a palavra certa, mas não está disposto a
conectar. Por isso, sintonia com quem e para quê? E um último ponto que gostaríamos de trazer para poder encerrar nossa fala, nossa participação, é uma mensagem chamada Ante o Cristo Libertador. Está no livro Fonte Viva, capítulo 172. A proposta de trazer, por que trazer essa mensagem? Porque o Emmanuel diz que a nossa vontade é o sintonizador, né? E fala assim, então eu preciso alimentar a minha vontade no sentido do desejo e do propósito de servir. Mas muitas vezes, para eu atingir isso, eu vou ter que tirar do meu caminho aquilo que me prende no lugar de onde eu quero sair. Então, o Emmanuel vai comentar o versículo em que Jesus diz no Evangelho de João, eu sou a porta. Então Jesus diz que ele é a porta. Aí o Emmanuel diz assim, segundo os léxicos, isso quer dizer, no dicionário, a palavra porta designa uma abertura na parede, ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras. Dão entrada sem oferecerem saída. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos nossos obstáculos na tarefa de servir são as pessoas. Porque você diz assim, nossa, mas o estudo ia ser tão melhor sem o fulano. Nossa, mas a casa espírita ela só não funciona por causa desse trabalhador. Não é assim? Aí o problema é que aqui a gente pode estar com uma porta ilusória. A gente diz assim, não, se quer ver, eu vou resolver esse assunto. Agora eu resolvo. Aí você vai lá e briga com a pessoa, expulsa a pessoa. Entra numa porta que você não vai conseguir sair. Então, nos obstáculos do servir, seria bom que a gente se perguntasse, perante esse obstáculo, será que a vida está me oferecendo uma porta que eu consigo sair ou não? Porque se eu não conseguir sair, talvez não valha a pena a tentativa. Não é que a tentativa não é justa ou que ela está 100% equivocada, mas é porque às vezes a gente compra brigas maiores do que a gente é capaz de aguentar. E a gente jura que aguenta. A gente jura que aguenta. Assim como a gente jura que vai dar tempo, assim como a gente jura que consegue, assim como a gente jura que faz. Mas é preciso no trabalho da sintonia, no trabalho da edificação da sintonia, compreender que nós não vamos dar conta de tudo a todo custo. E é preciso compreender que nós vamos sim precisar escolher as lutas. E as que a gente não der conta de lutar agora, não é que elas não são necessárias ou elas não vão precisar ser enfrentadas. Elas só talvez não precisam ser enfrentadas agora. E eu estou dizendo isso porque no movimento espírita e fora do movimento espírita, a gente fala assim, não, mas você está completamente errado. E começa uma necessidade de provar para o outro que ele está errado. Não, mas você não pode fazer assim. E começa uma necessidade desesperada de mostrar para o outro que ele não pode fazer. Fala assim, tudo bem.
Quer tentar? Tudo bem. A minha pergunta é, você vai entrar nessa briga, você consegue sair dela? Você vai entrar nesse embate, você consegue sair bem? Consegue sair bem? Emmanuel encerra essa mensagem dizendo assim: vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Será que eu consigo sair? Será? Porque é preciso lembrar duas coisas. A primeira é uma mensagem de Emmanuel, que também está no Fonte Viva, capítulo 106. Sirvamos ao bem. Nesse capítulo, Emmanuel encerra dizendo assim, ele traz uma imagem de uma vela. E essa imagem é super relevante, super. Ele fala assim, pensa numa vela. Aí imagina que a gente apaga todas as luzes desse auditório e acende uma vela lá no meio. Todo mundo vai enxergar. Todo mundo vai enxergar. Então Emmanuel diz assim, milhares de quilômetros de treva no meio da noite não são capazes de apagar a chama brilhante de uma vela. Mas, aí alerta o Emmanuel, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Por que essa metáfora é importante? Porque a gente é uma velinha. Uma vela, né? Não de idade, uma vela. Uma velinha, humilde, tentando não apagar. Mas tem gente que jura que pode fazer assim, ó, que não apaga. No primeiro vai, ele apagou. Ele esqueceu todo o ESD que ele estudou. Ele esqueceu todos os evangelhos no lar que ele fez. E ele ataca como se fosse sombra. E a imagem da vela não deveria nos chatear. Há uma trovinha, por isso lembro aqui a segunda coisa. Somos uma vela. Só uma vela. Mas há uma trovinha psicografada pelo Chico que, desde que li, reflito a respeito. A trovinha está no livro Chão de Flores, o Espírito diz assim: ação no bem, por mais simples, é sempre elevada e bela. O sol, luzeiro gigante, não faz a função da vela. Talvez a nossa luta seja mais por manter a vela acesa do que tentar ser o sol. Para que, como o Chico mostrou o quanto um espírito pode impactar se aceitar pequenino e não deixar a sua luz apagar. Então que não nos desanimemos por sermos vela, mas que na construção da sintonia, na construção da afinidade, a gente saiba escolher quais portas entrar, a gente saiba escolher quanto de vento a gente suporta, porque no fundo, a terra não está nas nossas mãos, apesar da gente achar que está. E o que eu penso e sinto hoje que Jesus mais quer de nós é o quanto nós estamos dispostos a servir. Muita paz para todos nós, que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde sempre.